Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, agradeço você por estar aqui mais uma vez para participar desse vídeo com a gente. E é o seguinte, teve jogão ontem na Libertadores, hein? Eu não tô conseguindo acompanhar os jogos e eu fiquei realmente muito chateado porque dizem que aquele jogo do Atlético Mineiro contra o Peñarol foi um jogo absurdo. O pessoal falou que foi um jogo muito bom, muito disputado. O Peñarol foi atrás do resultado, o Atlético Mineiro começou até melhor, mas infelizmente eu não consegui assistir, cara. Não consegui assistir. Mas vamos lá, temos vários assuntos pra gente conversar aqui hoje. E ó, não deixe de apoiar os nossos amigos aqui, ó, da A2C Promotora. A A2C Promotora é uma empresa de serviços financeiros que, ó, tem prestado um serviço de excelente qualidade aqui pra nossa comunidade. E eles têm basicamente dois produtos que tem sido aí o carro-chefe de procuras, que é a antecipação, fundo de garantia. Então você pode entrar lá com o pessoal, você pode falar com eles sobre essa antecipação. Essa antecipação ela não tem influência nenhuma do governo, você não precisa do governo para isso. Então assim, é sem burocracia, não tem consulta ao seu nome, você recebe tudo via Pix, rapidinho, pode ser inclusive de feriados e finais de semana. Então chama o Fábio ou alguém da equipe dele e fala com o pessoal lá da A2C Promotora. E o melhor de tudo, não tem custo. Não tem custo, Neto? Não tem custo. Eles são representantes diretos dos bancos. Então eles vão ajudar você, vão auxiliar você. Além disso, eles também têm um outro serviço financeiro que é para quem recebe benefícios aí de auxílios, bolsas do governo federal. Saiba que você tem taxas especiais para empréstimos consignados. Então você pode chamar eles lá e saber um pouquinho mais sobre esses serviços e essas condições. O pessoal vai te dar o melhor atendimento, tá? Link fixado nos comentários aí. Vamos lá então, vamos lá. Hoje tem Libertadores. Hoje tem Palmeiras e Independente Del Valle. Na verdade, Independente Del Valle e Palmeiras, né? O jogo é fora. Acredito que esse é um dos adversários, talvez o adversário mais difícil do Palmeiras na primeira fase, na fase de grupos da Libertadores. Então, realmente, o Palmeiras hoje tem um grande desafio. Um time que tá muito organizado, muito bem estruturado, um time que cresceu demais. Pessoal, o Independente Del Valle, ele é uma das equipes sul-americanas que mais cresceu nos últimos anos, esportivamente, financeiramente, estruturalmente falando, e até mesmo de aportes financeiros ali dentro do clube. Então é uma empresa que se organizou, se profissionalizou demais e tem aparecido aí incomodado alguns brasileiros ao longo das competições da Conmebol. E hoje é um grande desafio. E do outro lado a gente também tem o Flamengo, né? Que é o Bolívar e o Flamengo. A altitude lá em cima. Bolívar também é um time chatinho de enfrentar. Não é um time fácil, não. É um time que acaba se apropriando muito bem dessa questão ali da altitude, dessa questão de ter essa vantagem física que vai consequentemente acabar tendo no jogo de hoje. E o Tite fez ali algumas mudanças na sua escalação, o que deixou alguns torcedores do Flamengo insatisfeitos, outros entenderam, mas teve alguns atletas que não foram, que não viajaram. Atletas como Pedro, Arrascaeta, isso acabou provocando aí o questionamento por parte de alguns torcedores, porque falaram assim, uai, se era pra poupar, por que não colocou então o time principal logo de cara contra o Palmeiras no fim de semana? Ele entrou com um time alternativo, entre aspas, ali contra o Palmeiras, justificando que ia poupar para Libertadores. E aí simplesmente agora ele escolhe não levar alguns jogadores para Libertadores. Então ficou aquela grande incógnita. Na verdade, eu acho que tanto Palmeiras e Flamengo hoje tem um desafio muito grande pela frente com esses jogos na Libertadores. Ambas as partidas acontecerão no mesmo momento, às 9h30 da noite. E aquele negócio, eu vou tentar agilizar tudo aqui que eu tenho que fazer o máximo possível para eu tentar assistir os jogos, mas eu também não sei, porque realmente hoje, essa semana, pessoal, olha, não tá sendo uma semana fácil não. Vamos lá então. Cara, vocês viram aí esse bafafá, todo esse auê do John Textor, e o choro do John Textor, ele não começou só lá na CPI não. O choro do John Textor já começou antes do jogo contra o Flamengo. E eu vou colocar pra vocês aqui um dado histórico muito importante do ano passado. Vira o turno, vai pro segundo turno em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, e após o jogo especificamente com o Flamengo no segundo turno, a queda de performance
do Botafogo. Depois daquele jogo contra o Flamengo, os caras despencaram no seu desempenho ali. Parece que realmente a vitória contra o Flamengo foi algo ali, ó, decisivo emocionalmente para os caras começarem aquela jornada da derrota. Jornada que terminou ali com a revolta de muitos e muitos torcedores do Botafogo. O que aconteceu foi o seguinte, olha só. Botafogo vê preocupação da CBF ao escalar Rafael Claus para apitar clássico contra o Flamengo. Pessoas ligadas à diretoria do clube entendem que a atitude foi uma provocação direta e uma demonstração de que a entidade não será influenciada pelas acusações de John Textor. A escala de Claus foi anunciada no momento em que Textor prestava depoimento à CPI, da manipulação de jogos e apostas esportivas. Claus é um dos pivôs da denúncia de Textor. Ele apitou Botafogo 1, Flamengo 2 no Brasileirão do ano passado, jogo no qual o alvinegro contesta os 2 gols do Flamengo. Em seu depoimento à CPI, Textor apontou supostos erros de Claus, incluindo no clássico contra o Flamengo. Com isso, pessoas ligadas ao Botafogo entendem que há um conflito de interesse em Claus apitar os jogos do clássico neste domingo. Na visão dessas pessoas, a decisão da CBF foi um desafio às claras acusações de John Textor. Matéria lá do GE da Globo. Esse choro aqui vai acontecer agora em todo jogo. Você pode ter certeza que esse ano vai ser o ano das reclamações e das lamentações de arbitragem. Antes mesmo do jogo acontecer, porque primeiro você tinha reclamação depois do jogo. Agora as reclamações já estavam vindo antes. E essa brecha, essa abertura que os políticos deram para que o John Textor ganhasse um apoio das autoridades políticas, prefiro assim dizer, isso acabou dando pano pra manga. E cada vez mais a galera vai colocando carvão nisso daí e vai querendo que o negócio se acenda e que a coisa realmente pegue fogo. É isso que vai começar a acontecer. Todos os jogos agora, você imagina quando for Botafogo e Palmeiras, mano. Enfim, na minha opinião, é um bom árbitro. É um bom árbitro. Aqui em São Paulo, a galera também tá com esse rolê, né? Ai, é chegar à final do Campeonato Paulista, o Rafael Claus apita e o Palmeiras vence. É sempre assim, quero ver quando não for o Rafael Claus. Como se fosse todos os jogos, né? Todas as finais que o Palmeiras ganhou, todos os títulos conquistados, era o Rafael Claus que tava lá. Então, é umas argumentações também, às vezes, dos caras que fogem realmente do bom senso. A Leila Pereira foi lá no Roda Viva e ela deixou muito clara a relação dela com o Vasco. E eu acho que ela falou algo que os vascaínos não vão gostar muito não. Ela falou o seguinte, quando ela foi questionada a respeito de se tornar uma investidora do Vasco. Porque existe esse boato de que o Lamáquia, na verdade boato não. Não é boato não. O Lamáquia tirou foto com o Pedrinho do Vasco, com a camiseta e tudo. Então sim, a Leila Pereira que ela falou o seguinte, ó. Não, Crefisa não vai patrocinar o Vasco. A Leila não é vascaína. Eles falam isso porque meus irmãos e meu pai são vascaínos. É carinho que os torcedores têm pela presidente do Palmeiras, mas não vou investir. Então aqui ela falou que não vai investir no Vasco. Só que, pessoal, o Lamáquia, que é o marido da Leila, para vocês terem uma ideia, hoje, a Leila, ela não tem cargo na Crefisa. Ela se afastou da Crefisa, tá, legalmente da Crefisa, para assumir a presidência do Palmeiras, para não dar aquela questão de conflito de interesse. Mas o marido dela é o grande manda-chuva ali. É o cara que continua à frente disso. E ele se aproximou na época da eleição do Pedrinho. Não adianta negar. Houve essa aproximação sim, e eu acredito que eles até tinham a intenção de abraçar a ideia do Vasco, junto ali com a 777 e tudo mais. Só que a partir do momento que eles viram que a 777 começou a dar pra trás, eles também estão pulando fora. Eu acho sinceramente que é isso. Mas existia sim, Leila. Tem foto, tá? Tem foto, tem matérias falando sobre o aporte da Crefisa, falando sobre a aproximação do Lamáquia com o Vasco. Então não adianta negar não. Não adianta negar que inclusive aqui no canal nós repercutimos na época e não faz nem muito tempo não, faz pouco tempo, foi aí no comecinho do ano, sobre esse assunto. Eu lembro que eu tava até no Rio de Janeiro quando eu fiz um vídeo sobre isso. Tava lá em Cabo Frio, cidade inclusive de nascimento aí da Leila. Quando eu fiz um vídeo pra falar
a respeito dos aportes financeiros do Vasco recebendo, né, da Crefisa. Então, não adianta tirar da reta. Houve sim uma aproximação. Talvez agora pulou fora, mas houve. Outra notícia aqui que a gente teve, ó, a Real Arenas informa, em conjunto com o Palmeiras, identificou o torcedor que cuspiu no técnico Tite durante a partida de domingo contra o Flamengo. O mesmo terá seu contrato cancelado com o programa Passaporte Allianz Parque. A Real Arenas deixa claro que não aceita atitudes como essa e reitera o compromisso pelo respeito no futebol. Então, uma excelente atitude por parte da Real Arenas junto com o Palmeiras. Identificaram o torcedor pelos circuitos de segurança. Parece que foi um mesmo, viu? Parece que foi realmente apenas um torcedor. Um ato desprezível. Desprezível. E além disso, ele fazia parte do programa Passaporte Allianz Parque, que eu acho que é mais caro que o sócio investidor, que o sócio avante, sócio investidor, né? Sócio torcedor. Mais caro. Esse programa Passaporte Allianz, ele te dá acesso, acredito que não só a futebol, mas outros eventos também. Então é um programa muito seleto. Agora o cara simplesmente participa de um programa desse, com um investimento financeiro desse para cuspir nas pessoas, é realmente uma grande falta de respeito. Tem que ser banido, tem que ser cancelado. Na verdade, deveriam colocar até a foto aqui do camarada, o nome dele, pra gente ver a cara do indivíduo que fez essa estupidez. E ó, o que tá acontecendo? Vocês sabem que o Gabigol tá suspenso. Só que é o seguinte, cara, tem um fator aqui que inclusive a vice-presidente... É isso daqui, galera. Ó, ela é vice-presidente do TJD. Ela é vice-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. E ela foi a responsável por um dos votos contra a suspensão do Gabigol. E olha a justificativa que ela utilizou. Ela afirmou que existem claras mentiras e uma tentativa de incriminar o jogador a qualquer custo. Ó, no relatório desenvolvido por Selma Fátima, para justificar o voto, a vice-presidente foi enfática ao contestar o comportamento dos fiscais. E aí ela colocou assim: vislumbro um comportamento malicioso por parte dos DCOs para incriminar o atleta a qualquer custo, disse em trecho da sua justificativa. Além disso, Selma também defendeu que Gabriel só deveria ser condenado em caso de problemas gravíssimos a serem relatados, o que, segundo ela, não aconteceu. Cara, isso daqui pode ter um peso grande desse processo, porque a mulher ela é vice-presidente do Tribunal de Justiça de Antidopagem. Então, obviamente que a advocacia, a parte jurídica do atleta, junto com o Flamengo, eles vão colocar isso como uma grande prerrogativa para a defesa do próprio lá na corte arbitral. Como um grande elemento ali, argumentador, na defesa da questão da suspensão do Gabigol. Na minha sincera opinião, eu acho que o Gabigol vai ser absolvido. Vai ser absolvido. Eu acredito que sim. Tá bom? Coloca nas opiniões aí, pessoal. Bom jogo pra todos vocês. Uma excelente quinta-feira. Tô achando que hoje é quarta, né? Porque tem Libertadores, mas na verdade já é quinta. Não, na verdade não! Hoje é quarta! Que doideira, mano! Eu falo pra vocês que eu tô louco. Tamo junto, gente. Valeu, falou. Até mais.